Já estava com saudade de fazer um assado, ou seja, um corte nesta carne aqui. Carne de cordeiro, a carne ovina. Para muitos chamam de carneiro, mas não é. Isso eu já expliquei em vários vídeos. É carne de cordeiro, que é aquele mais novinho, com um gosto maravilhoso. Vou usar uns temperos e uns ingredientes muito bons. Porque no vídeo de hoje o assado é costela de cordeiro recheada e assada ali na grelha, numa lenha muito especial que eu já vou mostrar para vocês. Para fazer o corte que eu quero, porque eu quero o carrezinho, aquele que é o lombinho do cordeiro, mais a costela. Então eu vou tirar aqui. Para tirar aqui, eu preciso tirar primeiro a paleta que está atrapalhando o corte. Então, viventes, aquela faca boa sempre para tirar aqui, ó, a paleta, que é muito, mas muito fácil. Se quiser marcar antes, faz o cortezinho aqui, só para desenhar, né? Para ficar mais fácil. Pega aqui a pontinha e levanta, dá um corte e vai abrindo. Olha que qualidade, pessoal. A carne de cordeiro, ela tem que ser assim, ó, bem clarinha. Isso significa que ele é jovem e tem muita qualidade. Muita qualidade, o que vai dar? Sabor, maciez, textura. E aquilo no final, né? Pô, que assado que tava gostoso. Então, vamos guardar a paleta e tirar aqui a costela. Pós tirar da paleta, então agora vamos fazer aquele corte que eu preciso para tirar a costela e o carrezinho. Então, vivente, pode pegar uma faquinha, entrar aqui certinho, ou também, né, fazer aquela coisa mais bruta, né? Ou o que nossos avós, nossos pais nos ensinaram, que é mais fácil ainda. Mede aqui e pá! Já era, já separou o pernil. Mas não esqueçam que o pernil também não é o que eu quero nesse assado. Mais um pedaço que eu quero tirar para cortar aqui e fazer aquela costelinha com o lombo. Eu já estou imaginando como vai ficar, porque a última vez que eu fiz esse assado do jeito que eu vou fazer, meus amigos, fica simplesmente demais de bom. E sai então o último pedaço, que é o pescoço. Aliás, não saiu tudo não, falta tirar mais um pedaço ainda. Eu tenho que marcar, ó, porque eu não quero usar toda a peça, senão ela vai ficar muito grande, muito grossa a costela. E aí fica ruim de assar, tá? Eu quero deixar ela exatamente como fica bom, mas bom de assar mesmo. Essa metade aqui tinha 7,5 kg. Sei que vocês perguntam bastante aqui no canal quanto tinha a peça. Ela tinha 7,5 kg, tá? E ficou só o carrezinho e a costela. E aqui, pessoal, de novo eu vou cortar, ó, esse pedacinho aqui para tirar a minguinha de cordeiro e ficar só a costelinha com o carré. Então vamos lá. Pá! Não tenha medo. Pode usar uma serrinha. Pode usar até uma faca boa. Já foi. Aqui já cortou tudo. Então, saiu a minguinha também. E agora sim, essa parte que nós vamos trabalhar. Agora, só com um pedacinho aqui, que eu chamo também de carrega-ucho, porque tem o carrezinho, o lombinho do cordeiro e a costelinha, que é esse pedaço aqui, pessoal. Vamos desossar. Notem aqui, ó, que eu tenho o lombo e a costela. Então agora vamos tirar todo esse osso e deixar prontinho para colocar os ingredientes.
estão vendo aqui, né, pessoal, que eu tô tirando toda a carne dos ossos, tô desossando bem devagarinho, né? Vocês não estavam achando que eu ia fazer a costela recheada com osso, né, gente? Então, eu tô aqui desossando para deixar ela bem carnuda, na parte da carne que vai ficar para rechear. E os ossinhos aqui já estão quase todos saindo. E notem vocês como a costela de cordeiro tem os ossos bem fininhos. São animais jovens, né? Muitos menos até de um ano. E se eu fizer assim, ó, ele quebra todo ele. E aí é só dar uma futricadinha com a faca aqui, que até o ossinho ele vem embora. E aí vocês vão notar como ele é fininho, ó, muito fininho mesmo. E muitas vezes depois de assado, assar uma costela de cordeiro, ou mesmo um cordeiro na estaca, a costela, o ossinho se desfaz, ele se quebra, torra, porque ele é muito fininho. Olhem vocês, ó, isso que é um cuidado, né? E um grande desafio assar os cordeiros na estaca, mas na cruz, como diz, que é o fogo de chão, né? E faz muito sucesso aí em todos os assados e festivais, né? Principalmente aqui na fronteira do Rio Grande, onde há uma grande produção de ovinos e também uma grande tradição em fazer os cordeiros na estaca. Eu estou desossando, gente, bem tranquilo, assim como eu estivesse lá na minha casa, sem peça. Eu não como se eu estivesse dentro de um açougue, tá? Porque dentro de um açougue eu teria que ser mais rápido e deixar os ossinhos bem mais limpinhos. Então, faz de conta que eu estou em casa, né? Que eu sempre digo, né? Principalmente a parte de preparar a carne, a gente estar em casa e de bem com a vida, né? E é claro que esses ossinhos aqui que ficaram com um pouquinho de carne, depois vão para fazer aquele caldo, né? Dos deuses de bom. Fica bom demais. Os ossinhos já estão praticamente... Opa! Já caiu todos os ossinhos, olha aqui, ó. Caíram todos os ossinhos, tá? Agora, sem ele, vamos trabalhar esta parte aqui, que é o que eu quero fazer, o recheado. E depois de desossado, fica assim, ó. Como eu disse antes, viventes, a costela com carré de cordeiro, sem osso, fui lá no super e comprei aquele bacon especial, que é o bacon que ele vem junto, ó, com um pedaço do lombinho junto e aquela gordurinha para deixar realmente diferenciado o sabor, né? O queijo provolone defumado, isso aqui normalmente a gente faz nas parrilhas, na panelinha ali e serve ele derretido. Como eu vou botar ele dentro do recheio aqui da costela, ele não vai derreter tanto, ele vai derreter bem pouquinho, mas vai dar aquela cor, aquele sabor e todo o diferencial que uma costela de cordeiro merece. E aqui atrás, pessoal, aquelas folhinhas, hortelã, só para dar também daquela diferençazinha de sabor, só para dar aquele tchan. Não pode ficar forte, nem ficar fraco o sabor, mas ele tem que estar ali. O alecrim vai por fora, porque eu vou amarrar a costela, vai ficar amarradinho por fora. E o manjericão, que também é para dar aquele outro tchan, né? Só para dar o gostinho final. Mas um dos grandes segredos que eu fiz aqui está o lombo e aqui está toda a parte da costela sem osso. O lombo eu fiz assim, ó. Eu abri ele para a peça ficar maior e começar a rechear por aqui. Vai ficar mais fácil, né? O lombinho, ele vai aqui, gente, ó, na carne do cordeiro, para ficar bem. Na carne, quando eu digo, é no lombo, né, que é mais magro. Então, botando essa gordurinha aqui do bacon, ele já fica diferente. Olha como fica diferente, já tá lindo já. Agora aqui, mal, uma dobradinha, deixa para trás. E agora vai o queijo. O queijo eu vou cortar ele exatamente como manda o figurino aqui, ó. É um toletão mesmo, tem que aparecer aqui o provolone. Nossa, gente, o cheiro desse queijinho dá vontade de comer, né? Agora sim, tá ficando bonito o negócio, olha aí, gente, que loucura. Mais uma volta, eu não quero misturar as folhinhas aqui com o queijo, então, ó, escondi o queijo e o bacon, folhinhas bem pequenas, como eu comentei, só para realmente dar a diferença de sabor aqui, né? Eu gosto pouco, por isso que eu não tô acentuando muito. Depois de colocado as folhas de hortelã,
Vou colocar um pouquinho de manjericão aqui, ó. Tudo, gente, é só para dar um suave sabor, tá? O fogo tá quase pronto, né? E hoje eu estou usando carvão e lenha. Estou usando carvão da Bom de Brasa, é claro, né? O melhor carvão do Brasil. E depois lenha. Para fazer esse assado, um assado muito característico do Rio Grande, estou colocando também a lenha junto para dar aquele sabor melhor ainda. Estou usando lenha de pessegueiro. Vocês não notaram que faltou alguma coisa? Me lembrei agora. Faltou o sal, gente. Não botei o sal. Não temperei por dentro. Então vamos lá. Vamos começar. Aliás, vamos refazer aqui a merenda. Vamos lá. Vou abrir bem devagarinho, que tem que colocar o sal. E vou usar um sal com pimenta do reino, que também vai dar aquele gosto. Nossa, tá ficando uma explosão de sabor. Ia ficar sem sal, hein? Ia dar falha nossa. Se bem que tem pessoas hoje que, né, usam sal depois, né, de assado e tal. Eu gosto de sal antes. Agora sim, tá salgado já. Agora sim, pessoal, tá? Sempre é bom colocar o cordão, né, o nó pelo outro lado, bem onde fica o corte da carne, tá? Mas para isso, eu também preciso fixar ele primeiro, né? Então vou fixar aqui, tá? Com um nó bem simples. E vou cortar. E aí depois eu vou virar a peça e vou começar daí a amarração. Eu venho então com a amarração, que eu quero apertar bastante aqui, ó. Quando eu quero dizer que o nó fica bom, é o nó aqui, pessoal, ó. Bem fechando, bem onde ele fecha aqui, ó. E também o galho de alecrim, até para ficar esteticamente bonito e muito bom. Vou dar um nó bem simples que tem aqui no canal, no vídeo do acém amarrado, acém recheado, alguma coisa assim, depois eu vejo legal ali. E boto o link aqui para vocês. Ó, fica um laço e o laço vem e já tranca, já trancou. No que ele trancou, dá mais uma voltinha com a mão para deixar esse nó bem forte. E aí, esse nó não sai nunca mais, ok? Corta o barbante. De novo, ó, vamos lá, ó. Puxa bem devagarinho e já encaixa ali junto com o alecrim, ó. Encaixou, dá aquela volta na mão, um outro laço e vem de novo. E assim, pessoal, sucessivamente até o final, né? Dá uma olhada como ficou isso daqui. Tá ou não tá? É óbvio que agora vamos assar. Já que eu coloquei um tempero por dentro, vou colocar também um pouquinho de tempero por fora, né? Sei que eu não sou cantor, né? Mas tem aquela música, olha que isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Brasa já está pronta, carvão e lenha de pessegueiro da Bom de Brasa. Ah, meus amigos, isso vai ficar simplesmente, como eu sempre digo, dos deuses. Olha aqui, pessoal, ela não é tirar foto. E chegou a hora de colocar esta maravilha no fogo. Vamos lá, gente, vamos colocar. O alecrim eu vou deixar para assar por último, né? Depois de meia hora ali, baixei a grelha, porque eu fui perdendo fogo com o tempo, né? Mas nessa meia hora, o que eu fiz? Eu deixei assar bem por baixo, cozinhar bem embaixo. Já criou uma casquinha em torno de toda a peça. Vou colocar agora aqui e vocês vão ver como é que tá já o primeiro lado nesta primeira meia hora, que é a parte mais difícil. Depois é só brincar de assar, mas essa primeira parte é a mais difícil. Então,
Segura aí, Vivente, dá uma olhada como é que ficou. Olha isso, pessoal. Olha isso. A outra parte já criou também casquinhas. Agora vou acelerar um pouco o fogo e aprontar. Pessoal, tá muito quente. Hoje é um dia muito quente. E não tá fácil assar, eu tô derretendo aqui. Mas para churrasco é assim, né? Derrete junto às vezes. Tá pronto. E olha só como é que ficou esse assado. Simplesmente, na minha opinião, a minha humilde opinião, nota 1000. Mas foi difícil, gente, hein? 1h20 ao total girando ali, cuidando. Meu queijo saiu um pouquinho para fora, mas tô cuidando para não sair muito, porque tem que ficar lá dentro do queijo, né? Vamos lá então. Se liga aí, Vivente, se liga! O perfume que está aqui está simplesmente invadindo todo o ambiente. O cheiro da carne de cordeiro, com o queijo que passou aqui, com o alecrim, as folhinhas que eu botei ali, bem pouquinho de hortelã. Tá um cheiro assim, ó, simplesmente maravilhoso. E claro, não esquecendo o bacon, né? Então, agora, sem medo de ser feliz, tira quem não pode ver da sala, porque isso aqui... Calça a faca na gordurinha. Vamos? Sem medo de ser feliz, vamos? Que nem dizem aí, ai papai, olha aí papai. Como eu falei antes, o queijo provolone, eu não queria aquele que derretesse, né? Porque tem que ficar meio inteirinho, que ele cortar a fatia e tá ali o queijinho. Olha aqui, pessoal, olha aqui, gente, olha aqui. Tira a foto aí. Vamos então fatiar, porque hoje eu tenho visitas e as visitas, né, não podem esperar. Vou tirar 3 fatias da parte aqui do meio, que é a parte mais difícil de assar, mas... Nossa, agora sim que veio o cheirinho total. Queria engarrafar, olha gente, isso aqui vale dinheiro, hein? Pegar e engarrafar esse cheiro e dar pra alguém, vender pra matar os caras do coração na hora da comida, é demais. Eu agora vou tirar uma fatia mais fininha pra mim. Segue aqui a costela recheada, que na minha opinião a gente tá simplesmente demais de bom. E eu não aguento mais, eu já quero experimentar, Vivente. E ó... Inhaque! O frescor da carne de cordeiro, né? Um cordeiro bem jovem. O sabor do queijo, que eu coloquei bastante, acentuou bem. E as folhinhas ali para dar só o sabor mais com o bacon. Só peço uma coisa para vocês, Viventes. Peguem e repitam este assado na casa de vocês. Porque eu tenho certeza que vocês vão simplesmente ficar enlouquecidos com o assado depois de pronto. E não esquece, né? Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, Vivente. Um abraço do Gaúcho e até o próximo vídeo. Dá licença.